Fala pessoal, você sabia que a carga elétrica elementar é a menor porção de carga que existe na natureza e qualquer outra quantidade de carga é múltipla inteira desse valor? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai iniciar agora a nossa revisão de eletrostática. A eletrostática, ela é o capítulo da física que estuda as cargas elétricas em equilíbrio. E o primeiro conceito que você tem que saber é o conceito de carga elétrica. Só que tem um problema. A gente sabe que carga elétrica é uma coisa que existe, mas que a gente não consegue definir. Uma definição que você encontra na maioria dos livros de ensino médio é dizer que a carga elétrica ela é uma propriedade intrínseca a prótons, a elétrons e os nêutrons. Eles não possuem essa propriedade. Ou seja, para você entender o que significa realmente o que é uma carga elétrica, é necessário que você analise a estrutura de um átomo. Classicamente, um átomo é representado dessa maneira. Ele é formado de uma porção central e positiva, que a gente chama de núcleo, e esse núcleo ele vai ser constituído por duas partículas, que são os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera. E na eletrosfera gravita uma partícula extremamente leve chamada de elétron. Pessoal, por convenção, a carga de um próton ela é positiva, a carga de um elétron ela é negativa e nêutron são partículas que são destituídas dessa propriedade. Ou seja, a carga elétrica de um nêutron, logicamente, ela é nula, como a palavra ela é sugestiva, tá certo? Então é por isso que se diz que carga elétrica é uma propriedade intrínseca a prótons, a elétrons e os nêutrons. Eles não possuem essa propriedade, tá certo? É claro que esse modelo de átomo aqui é um modelo clássico de átomo, tá certo? Agora, todo átomo, ele representa um sistema eletricamente neutro. Um átomo é um sistema eletricamente neutro porque há equilíbrio entre o total de cargas positivas e o total de cargas negativas. Ou seja, como todo átomo ele é um sistema eletricamente neutro, então quer dizer que o número de prótons vai ser exatamente igual ao número de elétrons, tá certo? Então, por exemplo, se um átomo possui 5 prótons, então quer dizer que esse átomo ele vai ter que possuir 5 elétrons, certo? Há equilíbrio. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, a carga do próton ela é positiva, a carga do elétron ela é negativa, então quer dizer que no cômputo geral, a carga total de um átomo ela é nula. Por isso que se diz que esse átomo ele representa o quê? Um sistema eletricamente neutro, tá certo? É claro que se você provoca um desequilíbrio, aí você deixa de ter um átomo, você passa a ter um íon, tá certo? Mas para ser átomo, tem que haver equilíbrio. O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá certo? Pessoal,
Matematicamente, qual é a condição para que esse resultado aqui realmente seja nulo? Por exemplo, se eu tenho mais 5x menos 5y, qual é a condição para que esse resultado seja igual a zero? Hein? Que o módulo de x vai ter que ser igual ao módulo de y. Então, matematicamente, para esse resultado ser nulo, então o módulo de x vai ter que ser igual ao módulo de y. Da mesma maneira, gente, para esse resultado aqui ser igual a zero, qual é a condição? Que o módulo da carga elétrica de um próton e o módulo da carga elétrica de um elétron sejam iguais. E essa é a primeira coisa que você aprende em eletrostática, que a carga elétrica do próton é igual em módulo à carga elétrica do elétron. Um físico americano chamado de Robert Millikan, estudando essas propriedades, ele descobriu que realmente a carga de um próton é igual em módulo à carga de um elétron, e ele mediu o valor dessa carga. Ele encontrou esse resultado aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, essa unidade aqui, ó, Coulomb, é a unidade de carga elétrica no sistema internacional de unidades, tá certo? Então, esse C é uma unidade chamada de Coulomb. O que é o Coulomb? É a unidade de carga elétrica no sistema internacional de unidades. E, pessoal, esse valor aqui é a menor porção de carga que existe na natureza. É por isso que esse valor é chamado de quê? De carga elétrica elementar. E carga elétrica elementar a gente representa por esse Ezinho aqui, ó. Então, esse Ezinho aqui, ele representa o quê? Carga elétrica elementar. Peraí. Para a gente não fazer confusão. Quanto é que vale a carga elétrica de um próton? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Quanto é que vale a carga elétrica de um elétron? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Entendeu? Esse resultado aqui, ele representa a menor porção de carga que existe na natureza. Por isso que a gente representa pelo Ezinho, que quer dizer carga elétrica elementar. Tá certo? Então, quem é a carga elementar? É 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que por coincidência é um módulo da carga de um próton e da carga de um elétron. Na questão, ele quer a carga do próton, mais, próton não é positivo, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Qual é a carga do elétron? Menos, o elétron não é negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá certo? Mas esse valor, que é a menor porção de carga que existe, que por coincidência é o módulo da carga do próton ou o módulo da carga do elétron, é chamado de carga elétrica elementar. Tá certo? Isso aqui é um valor, pessoal, que vai te perseguir até o final da revisão de eletrostática. Carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? Agora, como eu te disse, essa aqui é a menor porção de carga que existe. Eu não posso ter fração desse valor. O que eu posso ter é múltiplo inteiro desse valor. Eu não posso ter fração desse valor.
Tudo bem, pessoal? Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para fazer suas anotações. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Aqui nós temos o nosso modelo clássico de um átomo, né? Esse átomo formado, como vimos, por uma porção central e positiva, que é o núcleo. Esse núcleo, ele é constituído de dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons, né? E ao redor desse núcleo, nós temos o elétron girando, né? Ao redor desse núcleo. E nós vimos que, por convenção, a carga de um próton é positiva, carga de um elétron é negativa e nêutron, eles são destituídos de carga elétrica, tá certo? Bom, eu preciso que você saiba algumas informações aqui que são pertinentes para a gente seguir a nossa revisão de eletrostática. Por exemplo, a massa de um próton, ela vai ser 1.836 vezes maior do que a massa de um elétron, né? Então você percebe aí alguns livros, né? Arredonda isso aqui para 2.000, mas o valor que mais se aproxima é esse. Então você percebe que a massa de um próton, ela é muito maior do que a massa de um elétron. Outra coisa, gente, para esse núcleo ele ficar coeso, existe um tipo de interação aqui que são as forças nucleares e elas são muito intensas. Isso quer dizer, pessoal, que é muito difícil você arrancar um próton daqui de dentro. Veja, é muito mais fácil você, por exemplo, arrancar os elétrons. É por isso que tudo que se fizer a partir de agora vai ser em cima de elétrons, tá certo? Então, por exemplo, um corpo, ele pode perder elétrons, um corpo ele pode ganhar elétrons, tá certo? Então a gente não trabalha a nível de núcleo, a gente trabalha a nível de eletrosfera. Então não esqueça, tudo que você fizer vai ser em cima de elétrons. Um corpo ele pode ganhar elétrons, um corpo ele pode perder elétrons. Por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui um corpo e perceba que esse corpo ele é eletricamente neutro. Ele é eletricamente neutro porque o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, tá? É por isso que se diz, que ele é um corpo eletricamente neutro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois elétrons aqui, Eu vou pegar esses dois elétrons e eu vou arrancar esses dois elétrons desse material, certo? Não te esquece que tudo que você fizer é em cima de elétrons. Um corpo ele pode ganhar elétrons, um corpo ele pode perder elétrons. Aqui nesse caso, eu estou arrancando esses dois elétrons. O que vai acontecer? Positivo cancela negativo, positivo cancela negativo, positivo cancela negativo. Nota que esses dois positivos não podem ser cancelados com esses dois negativos, já que eles foram arrancados desse material. Então perceba que no final, esse cara ficou com duas cargas positivas. Tá certo? Ficou com duas cargas positivas. A gente passa a dizer que esse corpo ele ficou eletrizado positivamente. Então veja, quando é que um corpo neutro ele se torna eletrizado positivamente? Aí o cara chega assim, se ele vai ficar eletrizado positivo, eu vou colocar prótons dentro dele. Não. Um corpo eletrizado positivamente, ele tem o quê? Falta de elétrons. Confere? Nota que você tirou esses dois elétrons para ele ficar eletrizado o quê? Positivamente. Então quer dizer que um corpo eletrizado positivamente, ele tem falta de elétrons. Da mesma maneira, nós temos aqui um corpo
Esse corpo está eletricamente neutro, já que há equilíbrio entre carga positiva e carga negativa. Eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar dois elétrons, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar dois elétrons e eu vou jogar esses dois elétrons aqui dentro, ó. Aí o que é que vai acontecer? Positivo cancela negativo, ó. Positivo cancela negativo, positivo cancela negativo, positivo cancela negativo, positivo cancela negativo. Pode perceber que esse cara, ó, ele ficou com duas cargas negativas, ó. Ele ficou com duas cargas negativas. A gente passa a dizer que esse corpo ele ficou eletrizado negativamente. Tá certo? Então veja, quando é que um corpo está eletrizado negativamente? Quando ele tem excesso de elétrons. Percebeu? Então tudo que eu fiz foi em termos de elétrons. Então não esqueça. Quando é que um corpo é eletrizado? Quando é que um corpo está eletrizado positivamente? Quando esse corpo ele tiver falta de elétrons. Quando é que um corpo ele está eletrizado negativamente? Quando ele tiver excesso de elétrons. Certo? Então eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer esses estudos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bom, a gente acabou de ver que todo o processo de eletrização ele vai ser feito em cima ou do ganho ou da perda de elétrons. Se o corpo ele perdeu elétrons, eletrizado positivamente. Ganhou elétrons, eletrizado negativamente. E de um modo geral, pessoal, a carga elétrica adquirida por um corpo vai ser dado por essa expressão. Então, Q vai ser mais ou menos N vezes E. Tudo bem? A partir de agora, esse Qzão, ele representa o Q, ele representa quantidade de carga. Então, esse Q representa a quantidade de carga adquirida pelo corpo. Esse N, ele é um número inteiro. Esse N é um número inteiro. Por que ele tem que ser um número inteiro? Porque esse Ezinho, ele representa a carga elétrica elementar. O nome dessa carga é elementar porque é a menor porção de carga que existe na natureza. Ora, se é a menor porção, eu não posso ter nada menor do que ela. Então esse N não pode ser uma fração. Porque fração quer dizer que seria o quê? Um valor menor que esse. Eu não posso ter, porque isso já representa o quê? A menor quantidade de carga que existe na natureza. Então, por isso que esse N, ele representa um número inteiro. Tudo bem? E esse Ezinho, logicamente, representa quem? A carga elétrica elementar. Não esquece que a carga elétrica elementar, quanto é que ela vale? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tudo bem? E esse sinal positivo e sinal negativo? Quer dizer que se o corpo ele perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente. Se o corpo ele ganha elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Tudo bem? Bora ver como é que funciona isso, ó. Um corpo eletrizado positivamente apresenta uma carga elétrica. Então esse cara apresenta uma carga elétrica
carga elétrica se representa pela letra Q. Essa carga elétrica vale 4,8 microcoulomb, certo? Qual o número de elétrons perdidos por esse corpo? Então eu quero saber quanto é que vale N. Quem é o N? É o número de elétrons que esse corpo perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele ficou eletrizado positivamente, certo? Logicamente eu vou precisar da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A primeira coisa que eu tenho que fazer é sumir com esse prefixo aqui, ó, micro. Quanto é que vale micro? 10 a menos 6. Então isso aqui, ó, vale 4,8. Quanto é que vale micro? 10 a menos 6 coulomb. Pronto. Ora, a gente sabe que Q vai ser igual a N vezes E, certo? Como eu quero o valor de N, joga esse E para cá dividindo. Então N vai ser igual a Q sobre E, certo? E daqui você tira que N vai ser igual a Q é a carga adquirida pelo corpo, que vale quanto? 4,8 vezes 10 a menos 6 sobre o Ezinho, que é a carga elementar. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Então, aqui você tira que N vai ser igual a 4,8 dividido por 1,6. Quanto é que dá? 3 vezes 10. Como é que eu faço agora? Matemática básica, vai. Joga esse cara para cima com expoente positivo, lembra? Então, jogando esse cara para cima com expoente positivo, vai ficar menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19, quanto é que dá? 13. 13 o quê? 3 vezes 10 elevado a 13 o quê? Elétrons. Ganhos ou perdidos? Perdidos, porque o corpo ficou eletrizado positivamente. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer a questão e a gente volta no próximo vídeo. Um grande beijo.